Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre aspectos sexuais e etários do crânio. Então nesta videoaula eu vou passar para vocês quais os principais aspectos sexuais, né, que a gente consegue ali diferenciar um crânio masculino de um crânio feminino. E também nós vamos trabalhar aí a parte, né, dos aspectos, das características etárias, né? Então, como é que a gente consegue identificar um crânio mais idoso, mais jovem, adulto, né? Então, quais são as principais características aí que a gente consegue trabalhar para identificar aí o crânio, né? Então, esta videoaula, ela é uma videoaula um pouco mais aí voltada para a área da odontologia, para a área da medicina, né? Mas também para outros cursos da área da saúde que se interessem por esta área ou acabem, né, depois, futuramente, indo trabalhar para esta área aí, né, de identificação do crânio, tanto em aspectos sexuais quanto em aspectos etários, tá bom? Espero que vocês gostem então da videoaula, espero que vocês consigam entender e vamos aí então para começar essa aula, né, sobre aspectos sexuais e etários do crânio. Bom, pessoal, quando nós analisamos então, primeiramente os aspectos sexuais do crânio, nós observamos que ele vai ter um valor clínico e anatômico, né? Então, esses aspectos sexuais tanto pode ser utilizado na área clínica, né? Na área da odontologia, na área da medicina, na área da enfermagem, né? Como também pode ser utilizado aí como um critério simplesmente anatômico, né? Que pode ser usado aí por antropólogos, né? Em museus, né? Nessa área, professores de anatomia, né? Então, aí você pode utilizar para essa área mais anatômica, né? Mais voltada mesmo para a anatomia humana. Além disso, esses aspectos sexuais, eles também servem como uma base para a medicina e a odontologia legal. Então, na identificação do cadáver e determinação da idade, né? Então, tanto o dentista, ele pode trabalhar na odontologia legal, né? Uma perícia odontológica, ou também na área da medicina legal, né? O médico ali, ele vai utilizar esses aspectos sexuais para identificar então esse cadáver. Era homem ou era mulher, né? E aí, consequentemente, também pode-se determinar a idade, como a gente vai ver mais à frente, juntando os aspectos sexuais e os aspectos etários para se determinar então nessa parte legal, ok? Até a puberdade acaba ficando um pouco meio difícil a identificação sexual do crânio. Por quê? As características que a gente consegue diferenciar um crânio masculino de um crânio feminino, até a puberdade, eles são muito parecidos. Então, acaba sendo um pouco mais difícil aí, né? Não que seja impossível, mas é muito mais difícil de você conseguir determinar ali o sexo até a puberdade, ok? Já no adulto, não. No adulto, a gente já consegue observar aí as diferenças sexuais. E o que acontece? A gente tem que entender que os acidentes ósseos presentes no crânio, na mulher, né, no sexo feminino, eles vão ser menos desenvolvidos, menos proeminentes, né? Então, com isso, a gente já consegue ter aí uma base de quando você pega um crânio e você observa, opa, para lá, esse crânio aqui é masculino e esse aqui é um crânio feminino, ok? Então, ocorre bastantes assim diferenças, né? E o mais marcante é o que, né? Que todas esses acidentes ósseos, como protuberâncias, processos, linhas, cristas, enfim, na mulher é menor, é menos desenvolvido, né? Por que a gente analisa isso? Porque o que acontece? Os músculos da mulher, né, são menos desenvolvidos do que o do homem, certo? E o que acontece? Todo músculo, quando ele é preso em um acidente ósseo, a tração, né, da contração muscular acaba forçando, então, esses acidentes ósseos a se fortalecerem, a se desenvolverem mais, para poder dar um suporte melhor aí para esses músculos que estão trabalhando com bastante força, bastante tensão.
Se no caso da mulher, os músculos, né, a musculatura é um pouco menos desenvolvida, consequentemente os acidentes ósseos aos quais esses músculos se prendem vão ser menos desenvolvidos também, tá certo? Então, no crânio, trabalha-se, né, e analisa-se uma correspondência. Músculos mais desenvolvidos, acidentes ósseos mais desenvolvidos. Músculos menos desenvolvidos, acidentes ósseos menos desenvolvidos. Ok? Bom, aqui, pessoal, a gente consegue, então, ter uma base, né, das principais diferenças sexuais dos crânios, né? Então, por exemplo, uma coisa bem marcante, né, que a gente já consegue observar aqui, ó, nessa imagem superior direita aqui, né? A cavidade orbitária, né? O que a gente consegue observar? A cavidade orbitária da mulher, ela é mais arredondada e do homem, ela acaba sendo um pouco mais quadrada. Ok? Então, por aí a gente já consegue ver a primeira diferença, tá certo? Tem uma videoaula minha lá no meu canal do YouTube, que é uma videoaula prática sobre a diferenciação sexual do crânio, tá? E eu mostro exatamente isso, né? No vídeo eu coloco dois crânios um do lado do outro e que dá para se observar certinho aí a diferença entre a cavidade orbitária feminina e masculina. Então, uma é mais arredondada e a outra ela acaba sendo um pouco mais quadrada. Outra característica, né? Processo estiloide, tudo bem? O processo estiloide masculino, ele vai ser mais longo, ou seja, mais comprido, e só que ele é mais fino, tá? Na mulher, ele é mais curto, só que ele é um pouco mais largo, ok? Então aí já é uma segunda característica que dá para a gente observar. Terceira característica, o processo mastoide. Esse eu acho que é uma característica mais marcante aí, tá? Por quê? Primeira coisa que a gente consegue observar, né? O processo mastoide do homem, ele é mais robusto, ele é mais desenvolvido. E além disso, o ápice, né, o ápice, a pontinha do processo mastoide, ele é mais lateralizado, ele é voltado um pouquinho mais para a lateral. O da mulher, o processo mastoide é menos desenvolvido, ok? Ele acaba sendo menos robusto e o ápice do processo mastoide, ele é um pouco mais medial, ele é um pouco voltado mais para o meio, tá? Naquela videoaula prática que eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu mostro exatamente essa diferenciação. Dá para visualizar bem legal mesmo, ok? Não percam, assistam lá. E eu coloquei aqui uma observação. Quando você coloca o crânio numa superfície lisa, tá? Uma mesa, ok? Você observa que o crânio masculino, ele se apoia na maxila, né, anteriormente, e posteriormente ele se apoia nos processos mastoides, tá? Ele se apoia no processo mastoide mesmo. Por quê? Porque o processo mastoide é mais comprido, ele é maior. Então ele vai apoiar o crânio ali nessa superfície lisa, ok? Já o feminino não. O feminino, ele não vai se apoiar posteriormente nos processos mastoides. Ele vai se apoiar onde? Nos côndilos do occipital, embaixo, né? E um pouco posterior ali ao forame magnum, né? Uma elevaçãozinha ali do osso occipital, tá? Então, o que acontece? O crânio feminino, ele se apoia no côndilo do occipital ou em outras estruturas, menos no processo mastoide. E essa diferenciação está bem clara lá naquela minha videoaula prática de diferenciação sexual do crânio, tá? Então, assistam lá que vocês vão ver bem legal essa diferenciação aí. E depois existem outros acidentes ósseos que a gente consegue visualizar essa diferença aí, tá? Por exemplo, o ramo da mandíbula, né? Ó, o ramo da mandíbula aqui, então observando essa imagem inferior aqui, tá? Olha aqui o do homem aqui, né? Olha aqui, ó, o ramo da mandíbula ele é mais largo e já o ramo da mandíbula feminino ele é mais estreito, né? Então ele já é menos largo aí. A glabela, olha só, a glabela masculina, ela é bem proeminente, ela é bem saltada ali, né, anteriormente. Na mulher, não. Na mulher você existe a glabela, só que ela não é tão evoluída, tão saliente assim como no crânio masculino, tá?
O arco superciliar, né? Então a gente consegue observar, olha aqui, ó, tanto numa vista lateral quanto numa vista anterior, a gente já consegue observar aí esse arco superciliar. O que acontece? O arco superciliar masculino, ele é muito mais desenvolvido, né? Olha só, tanto numa vista lateral quanto numa vista anterior. A gente consegue observar aqui o desenvolvimento, né? A saliência ali do arco superciliar. Já no feminino, a gente sabe, a gente vê que tem o arco superciliar, só que ele é mais discreto, ele é menos desenvolvido. Tanto numa vista lateral, olha, quanto numa vista anterior. Tá? Então, é menos desenvolvido, ok? A linha nucal, né? A linha nucal, a linha temporal, né? Ali onde vai o músculo temporal, a protuberância occipital externa e interna, né? A gente consegue observar aqui, ó, uma vista lateral, olha aqui a protuberância occipital externa do homem e a protuberância occipital externa da mulher, quase imperceptível, né? E no homem você vê que tem essa saliência mesmo, né? Então ele é bem mais desenvolvido. A borda inferior do osso zigomático, né? Na mulher é mais liso, né? E é menor, né? Do que no homem, tá certo? Tá? O ângulo da mandíbula também, ó, você observa que no masculino ele forma realmente um ângulo, né? E na mulher é só uma voltinha, é uma curvinha bem mais discreta, ok? Então aqui são algumas características que dá para a gente visualizar, né? Cavidade orbitária, processo estiloide, processo mastoide, o ramo da mandíbula, né? Então, mais largo no homem, mais estreito na mulher, o arco superciliar mais desenvolvido no homem do que na mulher, a glabela, e uma outra coisa bem interessante que dá para a gente visualizar, né? Também está demonstrado lá naquela minha videoaula prática, né? De diferenciação sexual do crânio. Olha só aqui no homem, né? Então nós temos aqui o osso nasal, ele sobe, ele vai fazer uma curva superior, aí ele vai encontrar a glabela, ok? Ele encontra a glabela aqui, que é uma elevação. Aí o que vai acontecer? Ele vai formar uma outra descida, né? Ele vai fazer uma outra curvinha, ele afunda, né? E depois ele sobe em sentido aí para o crânio, né? Para a fronte. Então, olha só, no crânio masculino, ele vai formar duas depressões. Tanto aqui, né? Logo após o osso nasal e depois logo após a glabela. Na mulher, olha como é que ocorre. Ele só vai formar esse ângulo, essa depressão, logo depois ali do osso nasal. E o que vai acontecer? Depois, a fronte, ela vai subir meio que reta, e aí já vai em direção ao crânio. Ela não forma uma outra elevação, como no caso do homem, por causa da glabela. Tá? Então, no homem, né, o que acontece? Ele sobe, ele tem outra elevação, desce de novo, depois vai para o crânio. Na mulher, não. Na mulher, no jeito que ele veio aqui, ó, ele só faz essa curvinha e sobe meio que em ângulo, né? Lá para o crânio, né? Então, a gente consegue observar que aqui a fronte da mulher, ela é mais reta, ela é mais, né, mais delicada. No homem, o que vai acontecer? Ele vai ter essa elevação da glabela, depois ele afunda de novo e aí ele continua, né, em sentido ali para o crânio, né? Então aqui essas diferenças que a gente consegue observar nos crânios, né? E dá para a gente visualizar muito bem, tanto no crânio, somente o crânio, né, de um cadáver, né? Ou também através de radiografias. Radiografias a gente consegue observar ali, né? O formato, né? Das estruturas cranianas e aí a gente consegue também ter aí uma base, ok? Certo, pessoal? Então aqui são as diferenciações sexuais do crânio, dá para a gente entender bem legal, tanto nesta aula teórica quanto naquela minha aula prática que já está no meu canal do YouTube, tudo bem? Lá na playlist Odontologia, ok? E agora a gente vai para os aspectos etários, né? Como que a gente consegue identificar aproximadamente aí a idade de um crânio, né? Encontrado, de um cadáver, né? O que a gente consegue analisar? Bom, nós temos que entender que o crânio ele sofre muitas
modificações no seu desenvolvimento, desde o momento do nascimento até o momento, né, do falecimento, da morte da pessoa. Tá? Então, o que acontece? Olha só uma coisa bem interessante. No neonato, ou seja, no recém-nascido, o volume da face corresponde a 1/8 de todo o volume do crânio. Tá? Já no adulto, é metade. Tá? Então, metade é a face e metade é crânio. Ok? Então, a gente consegue observar que a face do neonato ela é bem menor, né, assim, comparado em relação ao seu crânio. Tudo bem? Em relação à dentição, por exemplo, até os 14 anos, como que a gente consegue ter aí uma identificação com uma margem de erro muito menor até os 14 anos? O que vai ser analisado? Vai ser analisado o quê? A posição dos dentes, o grau de desenvolvimento dos dentes, a erupção dos dentes e a atrição dos dentes que já foram erupcionados, né? Ou seja, que já nasceram. Então, com isso, a gente consegue analisar quais dentes já foram erupcionados. Então, por isso que eu já deixei aqui, ó, né, uma tabelinha bem legal para vocês. Ó. Então, o que acontece? Dos 7 aos 8 anos é onde nasce o incisivo central superior, tá? E dos 6 aos 7 anos é onde nasce o incisivo central inferior, ok? O incisivo lateral inferior, ele vai dos 7 aos 8 anos e o superior vai dos 8 aos 9 anos. Tá? O canino é de 11 a 12 anos o superior e de 9 a 10 anos o inferior. Tá? O primeiro pré-molar inferior é dos 11 aos 12 anos que ele nasce ali. Tá? Já o superior é dos 10 aos 11 anos. Tá? O segundo pré-molar dos 10 aos 12 anos, né, superior, e o inferior, né, ele vai ser aí também, né, dos 11 aos 12 anos, certo? Então, vejam só, você vai analisando, né, os dentes que já nasceram. Então, por exemplo, foi encontrado um crânio, né, vamos trabalhar aí com a odontologia legal. Foi encontrado um crânio, e aí você observa que a pessoa só tem o incisivo central, o incisivo lateral e o canino, ok? Superior e a mesma coisa no inferior. Então você já supõe que se ela tem o inferior, ela tem aí aproximadamente o quê? Uns 10 anos. Já o canino superior, opa, para lá, mas então ela tem o inferior, mas tem também o superior. Então o superior ele nasce dos 11 aos 12 anos. Então ela pode ter entre 10 a 12 anos, né? Entre 10 a 12 anos. Só que além disso você vai analisar o quê? Não, tá o dente nascido? Não, pera lá. Você analisou a erupção. Mas agora vamos analisar a atrição, o desgaste desses dentes que já nasceram. Porque se o dente, ele nasceu, mas ele não tem muito desgaste, então você pode supor aí que ela deve ter mais ou menos uns 11 anos. Agora, não, pera lá. Os dentes já nasceram, só que ele tem um certo desgaste aí. Então já deve ter aí uns 12 anos. Ok? Então você vai analisar o que? A atrição dos dentes também. Não é só os dentes que estão nascidos, mas os desgastes, né, ali dos dentes que você consegue observar. Tá certo? Aí, por exemplo, dos 14 aos 25 anos, né, é onde começa você a analisar o quê? A abertura do forame apical vai ser maior, a erupção e a oclusão dos dentes molares, quando presentes, né, eles já vão começar aí aparecer, né? Porque ó, a gente consegue analisar que até os 25, até os 21 anos, aí no máximo 25 anos, já nasceu o terceiro molar, tanto superior quanto inferior, né? Mas poxa, não nasceu o terceiro molar. Não nasceu porque às vezes ele pode estar ocluso, ele pode não ter nascido, mas o segundo molar vai ter, né? Então o segundo molar já nasceu ali o superior até os 13 anos, né? E a mesma coisa do inferior ali, até os 13 anos, ok? Então, não necessariamente que a pessoa não tem o terceiro molar, não tem aí 21, 22, 23 anos, não. Pode ser que não tenha sido, né? Não tenha nascido, não tenha eclodido. Aí, nesse caso,
né? Vai ter que se fazer o quê? Será que esse dente foi extraído? Então você vai analisar se teve aí uma reabsorção óssea nesse processo, nesse alvéolo do terceiro molar, tanto superior quanto inferior, para ver se foi feita uma extração desse terceiro molar, né? Ou não tem aqui nenhuma característica de reabsorção óssea. Então, provavelmente, ele pode não ter erupcionado. Então, vamos fazer o quê? Vamos tirar uma radiografia e a gente consegue saber se o dente ainda está ali, né? E se ele está para eclodir, se ele estava para eclodir ou não, né? Então, você consegue aí associar, né? E também outra coisa que você associa, o desenvolvimento da tuberosidade da maxila. Então, dos 14 até os 25 anos, você tem como identificar? Tem. Só que a margem de erro já torna-se um pouco maior, ok? Após os 25 anos, a estimativa de idade com maior precisão, ela acaba se tornando bem menor, tá? Então, é mais difícil de você determinar exatamente a idade da pessoa, tá? Mas tem como fazer? Tem como fazer sim, tá? Então você vai analisar o quê? O grau de atrição dos dentes, a redução progressiva da espessura dos septos interdentais que vai ocorrendo após os 25 anos, né? A movimentação dos dentes e a face de contato dos dentes. Então você consegue ter aí uma estimativa de idade, só que com muito menor precisão, né? Não tanto quanto até os 14 anos de idade. Tá? Então, claro que tudo isso aí, né, pessoal, quem for seguir a área da odontologia ou medicina legal vai se aprimorar, vai se especializar nessa parte aí, tá? Nós não estamos trabalhando aqui com exatamente odontologia ou medicina legal, tá? Não é essa o foco da aula. Eu estou mostrando para vocês como que pode se, né, identificar aí a idade aproximada, né, através das dentições, ok? Então aqui é só uma base para vocês saberem como que pode ser feito essa identificação da idade, tá certo? Claro que quem for seguir essa área da medicina legal ou da odontologia legal vai fazer uma especialização, vai se aprimorar ainda mais, né, bem a fundo aí nessa parte aí, ok? E para complementar, né, eu deixei aqui duas tabelinhas, né? A da direita é quando que nasce aí os dentes de leite e da esquerda quando que nasce aí os dentes permanentes, tanto superior quanto inferior, tudo bem? Então aqui é mais uma, né, uma questão aí de conhecimento para vocês, né? Obviamente, claro que dentro da odontologia, por exemplo, existem disciplinas mais específicas, né? Quanto à questão aí sobre os dentes, né? Então, mais à frente, aí quem estiver mais à frente no curso da odonto e também na medicina, que acaba, né, trabalhando com essa parte aí também, vai se aprimorar aí e vai entender, vai saber qual a idade exata que aproximadamente nascem os dentes de leite e os dentes permanentes. Tudo bem? Então aqui a gente consegue ter uma base aí sobre a questão de dentições. Tá? É difícil? Não, não é difícil, só que isso aqui requer o quê? Prática, né? Requer prática, requer muito conhecimento, né? Então, quem for trabalhar nessa área vai aí entender, vai ter que aprender sobre essa questão de identificar a idade de um crânio através da sua dentição. Tudo bem? Não só de um crânio, né? De um crânio seco, mas também em uma pessoa viva, né? Obviamente você vai analisar, né? Foi encontrada aí uma pessoa, tá? Legal, muito bem. Ela tá com os dentes, tá? Então vamos começar a analisar agora, né? Então, obviamente aí, né, quando você encontra somente o crânio, ele acaba ficando um pouco mais difícil. Quando, né? Isso na criminalística, né? Quando você encontra um cadáver inteiro, então você já vai analisar, para lá, isso aqui parece uma criança, né? Quantos anos aproximadamente aí a gente vai, né? Uns 14 anos, 15 anos, mais ou menos. E aí você já vai determinar aí através da dentição. Então, com o cadáver, né, inteiro, então fica mais fácil de você identificar a idade,
né? Agora, só o crânio, aí acaba ficando um pouco mais difícil, né? Então, aí falando no aspecto, na área da odonto ou da medicina legal. Tudo bem? Legal. E além disso, além das dentições, a gente consegue analisar o que? Através das suturas também, tá? Então não é só os dentes. O que que acontece? As suturas, elas também determinam aí aproximadamente a idade, né, de uma pessoa, tá certo? Quando você encontra somente o crânio, então você consegue, né, só o esqueleto, né, só o esqueleto, né, já decomposto, tá só o esqueleto. Legal, então agora a gente vai ter que analisar a possível idade deste indivíduo, tá ok? Então você vai analisar pelas suturas. Olha só que interessante, né? Aqui mais no final, depois eu vou falar sobre o início das calcificações das suturas, né? Mas vamos entender ali, ó, o que acontece no nascimento. Existe então uma sutura mediana, bem mediana, né? Que vai separar aqui o osso frontal em duas partes, ok? Separa também os ossos parietais, que é a sutura sagital, né? Separa aqui os dois ossos nasais, que nós temos dois ossos nasais, um direito e esquerdo, unidos aí pela sutura internasal, né? Vai separar aqui a maxila, ó, maxila, né, através da sutura intermaxilar e depois a sutura palatina mediana, né, no palato, e também na mandíbula. A mandíbula também é, ó, separada. Aqui no meio, bem na região do mento, existe uma sutura chamada de sutura intermandibular, tá? Que é chamada também de sínfise mandibular, ok? Só que depois, com o tempo, ela desaparece, ela fecha. Aí tá? Forma-se uma única mandíbula só, uma única estrutura, né? O mento aqui na frente. E o que vai acontecer? Olha só que interessante. Na metade do primeiro ano de vida, os dois ossos frontais eles começam a se fusionar. Então, aquela sutura interfrontal, né, que existia aqui separando o osso frontal em duas partes, não existe mais. Agora o osso frontal é um só. Então ele fecha. Tá? Começa a ocorrer aí a fusão. Isso é chamado de metópica. Tá? E essa metópica aí, ela vai terminar aproximadamente aí no segundo ano. Então ela começa no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida ela tem que se fechar por completo. Tem que formar somente um osso frontal, ok? Só que assim, esse fechamento completo, né, da sutura da porção supranasal, ou seja, bem aqui superior, ó, tá? Ela vai até o sexto ano. Então, aqui, né, ela, ela vai se fechando, provavelmente aí no segundo ano, no final do segundo ano, ela já pode ter se fechado por completo, só que o completo mesmo, fechadinho, tanto aqui a supranasal, né, que pega ali um pouco na região da glabela, né? Um pouquinho mais para cima, até o sexto ano tem que se fechar por completo. Tem que se fechar por completo, não tem outra escapatória, tá? A partir do segundo ano também de vida começa a fusionar o quê? As duas mandíbulas, né? Na sínfise. Então, a partir do segundo ano começa-se a fechar aqui, a unir as duas partes da mandíbula. Aqui, superiormente, existe o bregma, né? O que é o bregma? O bregma é um espaço, né? É um espaço, até que a gente consegue sentir que ele é um pouco mais baixo. É só você seguir aqui o osso frontal e um pouquinho mais aqui para cima ele vai ter uma partezinha um pouquinho afundada, tá? E daí depois ele já começa aqui os ossos parietais. Então nós temos o osso frontal e os dois ossos parietais unidos aqui no meio, tá? Só que essa união aqui, no recém-nascido, ela é aberta. É o que a gente chama de, comumente, né, moleira. Mas não é a moleira, é a fontanela bregmática ou anterior, tá? Que é o bregma, né? E o que acontece? Aqui nós temos a sutura coronal junto com a sutura sagital. Então, esse ponto de união aqui, aonde antigamente, né, tinha-se uma abertura
que era a fontanela anterior ou fontanela bregmática, ela se fecha. Ela se fecha, essa abertura ela tem que se fechar, porque para que serve essa abertura? Ela serve para possibilitar espaço para os ossos continuarem crescendo, tanto o frontal quanto os parietais, né? Isso aí está bem explicadinho numa aula que eu tenho de anatomia óssea da cabeça, tá? Lá na playlist de odontologia e também na playlist de sistema ósseo, tá? Então, quem ainda tem uma dúvida sobre essas fontanelas, dá uma procuradinha lá. Mas essas fontanelas, elas servem para justamente permitir um espaço aí de crescimento dos ossos, tá? Então, o que acontece? Esse bregma, né, essas suturas, elas são bem separadas no neonato, ou seja, no recém-nascido. Tanto que forma-se aquele espaço chamado de fontanela anterior. Tá? A ossificação completa dessa fontanela, transformando-se em bregma, ocorre ali aproximadamente ao 24º, 30º mês. Né? Então, a média é no final do segundo ano, mas pode demorar um pouquinho mais, até aí o 30º mês, ok? Então, mais ou menos aí, né, uns 5, 6 meses a mais, tá? 2 anos e meio, 2 anos, então, mas a média é isso aí, ok? Só que existe também uma fontanela posterior, tá? E fontanelas anterolaterais, né? Anterolateral e posterolateral, tá? Duas fontanelas aqui, ó. Uma aqui, né? Entre o osso esfenoide temporal e o parietal, e existe um outro aqui posterior, né? Lateral posterior, entre o temporal, parietal e occipital. Então, essas duas laterais aqui também se fecham, tá? E existe uma posterior, bem posterior mesmo, que fica entre os dois ossos parietais e posteriormente lá o osso occipital. Né? Então, nós temos aí a fontanela posterior e as duas fontanelas laterais, só que uma anterolateral e uma posterolateral. As duas laterais mais a posterior, elas tendem aí a se fechar entre o 1º e 6º mês de idade. Então, a que mais demora é a anterior, porque acaba sendo a maior. Tá? Então, a maior, né, que é a bregmática, que é a anterior, ela tem que se fechar aí até o 30º mês. Ah, mas pode se fechar antes? Pode. Ela pode se fechar ali com 1 ano e meio, com 2 anos, né? Mas tem algumas crianças que acabam fechando ali com 30 meses, ok? De nascimento. Agora, essas laterais e a posterior, até o 6º mês de idade, aí, pode demorar um pouquinho, até no máximo aí 1 ano, mas é 6 meses a média aí já para se fechar, ok? Então, aí você já começa a analisar. Então, vamos supor que um médico legal, um dentista legal, ele encontrou, né, recebeu aí um esqueleto, né, e era de uma criança, né? Então você começa a analisar, era de um bebê? Tá, mas quantos meses? Aí você vai analisar o quê? Essas suturas, né? Essas fontanelas, ok? Então aí que você vai começar a analisar. Pera lá, mas o frontal ainda está com uma sutura no meio. Nossa, então, pera lá, né? Tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Se fechou por completo, né? Então, 6 anos, ok? Com 2 anos, já a mandíbula já se fechou? Não, ela não se fechou ainda não. Então, ela tem menos que 2 anos, ali provavelmente 1 ano e pouquinho, né? Então, com isso aí você vai analisando. Ainda apresenta as fontanelas? Apresenta. Para lá, então vamos analisar, né? Mais ou menos aí a idade desse esqueleto, ok? Então, vejam que isso é bem importante aí, principalmente para a área da medicina e odontologia legal, né, criminal, ok? E o que acontece? Existem várias suturas aí, né, no nosso crânio, e algumas suturas aí elas começam a se calcificar, ou seja, a fechar por completo. O que a gente tem que entender? Que após os 80 anos de idade, todas as suturas elas fecham-se por completo. Então, quando você pega um crânio que ele não apresenta nenhuma sutura, né, bem evidente, pode ter certeza que é de 80 anos para cima. Tá? Agora vamos lá, ó.
Sutura sagital e esfenofrontal, entre o esfenoide e o frontal. Ela começa a se fechar, ela começa a se calcificar com 22 anos de idade. Tá? E aí ela vai fechando, ela vai fechando. Com 24 anos, começa a sutura coronal. Sutura coronal começa com os 24 anos. A sagital e esfenofrontal com 22. Coronal com 24. Com 26 anos, começa a sutura lambidoide, posteriormente, né? E a occipitomastoide, né? Entre o occipital e o processo mastoide do osso temporal. Tá? Dos 26 aos 30 anos, esse processo se acelera. Então, quando você observa essas suturas já mais fechadas, você pode ter certeza que já tem uns 30 anos aí, ou 30 para cima, né? Se você observa essas suturas aí já pouco evidentes, você vê a sutura, mas pouco evidente, então você pode supor aí que ele vai ter mais ou menos entre 26 a 30 anos. Não se apresenta, ou apresenta muito mínimo, opa, pera lá, então já 30 anos para cima, ok? Quando ela não apresenta mais nada, é depois dos 80, né? Mas você consegue ter aí uma diferenciação, opa, pera lá, ela está bem evidente, ela está menos evidente, ela está quase não visível, então está se aproximando aí, né, do seu fechamento completo. Aos 30 anos de idade, começa a calcificação da sutura parietomastoide, tá? Entre o parietal, né, e o temporal ali, que tem né, o processo mastoide. Aos 37 anos, começa a sutura temporoparietal, né? Então, temporoparietal, tá? Mais aqui anteriormente, lateral anterior, tá? E o fechamento completo após os 80 anos. Então, você pega um crânio, não tem sutura mais nenhuma, muito difícil de você ver as suturas, já tem, né, 80 anos ou mais, tá certo? Pode ter um fechamento completo das suturas antes dos 80 anos? Pode, tá? Dependendo dos casos, pode acontecer, né? Ali com 70 anos, 75 anos, né? Mas menos que isso não, é muito difícil. A não ser que o indivíduo ele apresente alguma patologia relacionada à calcificação, que calcifique muito rápido, né? Então aí sim pode apresentar um fechamento completo das suturas com menos idade, tá? Mas com menos idade em que questão? Até uns 40, 50 anos aí, tá? Menos que isso é mais difícil, tá? Mas pode ter algumas patologias que podem acelerar esse processo de calcificação. Tudo bem? Aqui, então, mostrando alguns exemplos, né, da sutura palatina mediana. Tá? Então, aqui, de um adulto jovem, de um adulto já com grau 2, né, um adulto aí já indo ali para os 40 anos, mais ou menos. Aqui, já após os 40, né, que já está né, evoluindo mais, e aqui provavelmente aí aos 80 anos, mais ou menos, tá certo? Onde você já quase não vê mais a sutura, né, palatina aqui, ok? E por último, né, vamos falar aqui sobre as arcadas desdentadas, ok? Então, essa parte aqui é uma parte teórica, mas eu também tenho uma videoaula lá na playlist Odontologia, que eu gravei, né, mostrando ali 4 tipos de mandíbula, desde a não desdentada até a totalmente desdentada, e também ali a relação da mandíbula com a maxila, tanto desdentada como não desdentada, ok? Então aqui a gente vai entender um pouco da parte teórica, né? O que vai acontecer em idosos? Ocorrem muitas modificações, tanto em questão de maxila quanto em mandíbula, né? Então, pode ocorrer a osteoporose senil, a parede das cavidades orbitais ficam mais finas, os dentes caem, ocorre uma reabsorção do processo alveolar tanto da mandíbula quanto da maxila, sendo maior na mandíbula do que na maxila, tá? Então a mandíbula apresenta uma reabsorção óssea do rebordo alveolar muito maior do que da maxila, tá? Começa a ocorrer uma redução das funções musculares, porque
primeiro, a questão da idade, os músculos já vão ficando um pouco mais rígidos, e como vai perdendo os dentes, automaticamente eu vou trabalhar menos o processo da mastigação e automaticamente eu vou trabalhar menos a musculatura mastigatória, né? Então começa aí a aparecer atrofia da cabeça da mandíbula, né? Na parte da ATM, o ângulo da mandíbula fica mais angulado, né? Mais arredondado, não tão pontudo como era antes, devido à ação do músculo masseter lateralmente e do pterigoide medial medialmente, né? Então que acabam fazendo com que ele fique mais pontiagudo. Então aqui ele já vai ficando um pouco mais arredondado, tá? E o que acontece? Após a exodontia, ou seja, a perca dos dentes, vai ocorrer alguns processos aqui, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o enfraquecimento do aparelho mastigador. Se eu já não tenho mais os dentes, automaticamente eu vou mastigar menos, né? Eu vou forçar menos a minha mastigação, porque como eu já não tenho mais os dentes, eu não posso mastigar, por exemplo, uma carne, obviamente, né? Então, a musculatura mastigatória, o aparelho mastigatório, ele já vai ficando mais enfraquecido, e não só a parte de músculo, mas também como da articulação temporomandibular, que ela vai se enfraquecendo pela falta de uso, tá? E além disso, começa a acontecer o quê? Uma reabsorção óssea pela perca dos dentes. Então, o que acontece? O dente caiu, perdi o dente. Tá, e agora? Esse espaço onde tinha o dente, ele vai começar a ser reabsorvido. Então, toda aquela parte do osso que eu tinha ali, ela vai começar a ser reabsorvido pelo próprio organismo, tá? E isso é devido ao quê? A falta do estímulo mecânico da oclusão dental. Então, se eu não tenho mais um dente ali preso no alvéolo fazendo força, ou para lá. Então, esse alvéolo aqui, eu não estou mais utilizando, eu não preciso mais de reposição óssea aqui, então para lá. Então, vamos desgastar, vamos eliminar esse excesso de osso que está aí. É mais ou menos assim que o nosso corpo ele entende o processo. Então, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer uma organização das fibras colágenas em uma matriz, né? E essa matriz de fibra colágena, ela vai começar a se mineralizar. E ela começa a se mineralizar por quê? Por causa de a posição de cálcio, tá? Ali nesse lugar. E aí o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer a formação de pequenas espículas, ou seja, pequenas pontinhas de osso, né? Pelo depósito de osso nessa superfície. Só que daí essas espículas vão se unindo, né? E vão formar trabéculas no osso. Elas vão formar várias paredes, né? Dentro desse alvéolo. Então ele vai formar aqui um tecido esponjoso ali, tá? Só que esse esponjoso, com o tempo, ele vai se transformar no quê? Num osso compacto, tá? Porque vai continuar se depositando mais tecido ósseo nesse rebordo alveolar que ficou, tá? Então, eu tinha um buraco. Esse buraco começou a formar um tecido esponjoso aqui. Só que esse tecido esponjoso, ele vai depois se transformar em compacto. Então, eu já não vou ter mais esse espaço aqui. Esse espaço que eu tinha onde estava o dente, desapareceu. Ele ficou compacto. Isso é o que a gente chama de remodelação óssea. Então, eu estou depositando tecido ósseo em um espaço. Só que olha que coisa incrível. A cicatrização, né, ou seja, o depósito ósseo, a reposição óssea, ela é mais lenta do que o processo de reabsorção. Então, como eu tinha um espaço, eu tenho um espaço aqui, onde o dente estava, ele vai começar a formar, então, um tecido esponjoso aqui, para depois transformar um tecido compacto e preencher esse espaço. Só que o que acontece? Eu não estou utilizando mais esse espaço, eu não estou tendo mais atrito por causa do dente aqui. Então, automaticamente, o meu organismo, ele entende que esse espaço eu não preciso mais. Então, ele começa a fazer o que? Ele começa a retirar o excesso de ossos que eu tinha desse espaço. E vai ficar somente o quê? Só o teto. Então, todo esse espaço que eu tinha aqui para baixo, onde era conectado o dente, eu já não tenho mais.
ele vai ficar assim depois, ó. Todas essas paredes que eu tinha aqui, eu já não vou ter mais. Ele vai ficar assim depois. Tudo isso aqui foi arrancado. E vai ficar somente o quê? Só uma parte lisa, né? Isso é o que a gente chama de reabsorção das paredes alveolares, né? E automaticamente vai ocorrer essa cicatrização com perca óssea. Então, aproximadamente aí, se perde cerca de 4 centímetros de cada processo alveolar. Então, o que a gente consegue analisar? Por exemplo, a maxila. A maxila, ela perde tamanho, não só em altura, tá? Não só em altura, mas também em comprimento, certo? Então, a mandíbula, a maxila, ela diminui o seu tamanho antero-posterior e também lateralizado. O arco inteiro ele se retrai, além de diminuir a espessura da maxila, ok? Claro que ocorre esse processo na maxila, só que na mandíbula é muito mais, né? A reabsorção do processo alveolar na mandíbula é muito maior do que na maxila, né? Então aqui começa a ocorrer o quê? Começa a ocorrer uma diminuição do tamanho, né, em altura do mento e do corpo mandibular, ok? Esse rebordo alveolar ele começa a ficar mais vestibular, ou seja, mais para dentro, né, em direção ao vestíbulo. E aí automaticamente aparenta-se que o mento cresceu, mas não é que o mento cresceu. Eu tenho que analisar que esse rebordo aqui ele se retraiu, a maxila também ela deu uma retraída e automaticamente, né, forma-se apresenta-se esse formato, então, né? E o que vai acontecer? Esse rebordo alveolar da mandíbula, ele começa a diminuir tanto que a mucosa, né, dental, que vai revestir esse rebordo alveolar, ele pode chegar a um ponto de ficar tão próximo aqui do forame mentoniano e pressionar aqui esse feixe nervoso que sai por aqui, né, que é o nervo alveolar inferior, tá? O nervo mentoniano do ramo alveolar inferior, né? Então, causando dor aí, ok? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia aqui de uma imagem, né? Ó. Então, aqui da maxila desdentada e da mandíbula desdentada, né? Aqui, ainda anteriormente, a gente consegue analisar alguns processos, alguns alvéolos, né? Mas a gente observa que, posteriormente, ó, já não se tem mais nada, ficou totalmente lisa. Essa imagem inferior aqui, ó, nós temos aqui o tracejado, que representa uma mandíbula normal, sem estar desdentada. E essa aqui, desenhada, né, é a mandíbula desdentada. Olha o tanto que ela perde aqui, ó, tá? Olha o tanto que ela diminui aqui, ó, certo? Tanto em questão de altura, né, ó, aqui o ângulo, o ramo, né, e o ângulo da mandíbula também retraem-se, certo? E o que acontece? Olha só, como ela diminuiu de tamanho, em certa parte, a protuberância mentoniana, ela acaba sendo um pouquinho mais projetada anteriormente, mas é mínima coisa, né? Porque ela diminuiu o seu tamanho, né, de altura, e automaticamente ela começa a se retrair, esse rebordo alveolar começa a se retrair posteriormente, né, em sentido para, né, a cavidade bucal, e aí automaticamente ele vai forçando, né, essa protuberância mentoniana um pouco mais à frente, tá? E aqui a gente consegue observar a nível de maxila, né? Então aqui nós temos uma imagem de uma reabsorção óssea muito intensa, aonde o rebordo alveolar da maxila foi reabsorvido em tão grande quantidade que olha aqui o forame incisivo, tá? Ele está na mesma reta que o rebordo alveolar. Tá? Então aqui também pode começar a pressionar, né, a mucosa pode começar a pressionar aqui o nervo incisivo, tá? Que está passando por aqui.
certo? Então vejam que ela ficou totalmente rente, ó. E aqui numa vista anterior, que aqui nós estamos vendo uma vista antero-inferior, aqui numa vista totalmente anterior. Olha a finura que ficou essa maxila, né? Ou seja, o assoalho da cavidade nasal e o assoalho do seio maxilar aqui são muito finas, quer dizer, praticamente já estão em contato com o palato, já estão em contato ali com o palato, é muito fino, né? E o que a gente tem que observar também é que nesse processo de reabsorção óssea ocorre também muito o que nós chamamos de pneumatização do seio maxilar, né? Então ele vai aumentar, automaticamente ele vai aumentar. E quando chega num estágio desse, por exemplo, para quem na área da odonto que vai trabalhar com próteses, vai ficar quase que impossível de fazer uma prótese aqui, né? Porque você acaba não tendo mais pontos de sustentação para você poder fazer a prótese completa, né? Superior desse paciente aqui, entendeu? Então, acaba ficando bem complicado. Claro que na área de prótese, né? Dentro da odonto, obviamente, né? Existem especializações, vocês vão aprender um pouco mais e, obviamente, o protista ele vai ter que analisar, ele vai ter que analisar e avaliar caso por caso. Aonde ele pode colocar pontos de sustentação, ele pode fazer isso, não pode fazer isso, dá para fazer, não dá, como é que está a mucosa, né? Então, toda essa análise, o dentista protista, ele vai fazer uma análise e vai determinar o que pode ser feito, né? Claro que lembrando que esse caso aqui dessa imagem é um caso bem já, né, extremo, né, de reabsorção óssea. Mas existem outros casos, como por exemplo aqui, que ainda dá para se fazer muita coisa, tá? Em questão de próteses aqui, ok? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta videoaula sobre aspectos sexuais e etários, né? Então aqui eu trabalhei os principais pontos, as principais características sexuais do crânio, como é que a gente consegue diferenciar o crânio masculino e feminino, e também na questão de aspectos etários, né, na classificação etária do crânio, né? Tanto em questão de dentição, quanto em questão de suturas e fechamento completo das suturas. E terminamos aqui na parte, como nós estamos falando da questão etária do crânio, a questão da arcada desdentada, né? Tanto maxilar quanto mandibular. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido e aprendido aí sobre esta aula, aspectos sexuais e etários do crânio. Desejo a vocês ótimos estudos, né? Não deixem de comentar, aí no meu vídeo, né? Que eu estarei respondendo a todos aí. E não deixem também de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no meu canal. Então, desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e nos vemos até o próximo vídeo no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.